Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro, e nessa edição você confere. O presidente Michel Temer sancionou a lei que cria a Lei de Renovação dos Biocombustíveis, o RenovaBio. Foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, e nessa edição do Agricultura BR você tem todos os detalhes. Você tem ainda a informação a respeito do que vem acontecendo com a safra brasileira de soja, tanto a conclusão desse plantio, que já chega a 99%, e as expectativas médias em relação à produtividade e resultado de produção. E se, por um lado, a soja na temporada 17 e 18 ocupa áreas maiores, para o milho ela fica menor. É isso mesmo, de acordo com a maior parte dos levantamentos, a confirmação de uma primeira safra de milho com ocupação mais branda, ela vai sendo confirmada, assim como as expectativas para a segunda safra. Você tem ainda informações a respeito da produção de arroz no Rio Grande do Sul, mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. E o presidente Michel Temer concluiu e sancionou a lei que cria a Lei de Renovação dos Biocombustíveis no país, o chamado RenovaBio. Essa lei ela já tinha sido votada pelo Senado em meados do mês de dezembro e havia uma forte expectativa em relação a ela. Essa lei ela traz uma série de situações que projetam e colocam metas para o país em relação à produção de biocombustíveis das mais variadas origens. Isso traz para o país uma situação um pouco mais interessante em termos de proposta de combustível ao fóssil aqui no país. Recentemente, nós tivemos a Juliana Comparim conversando com o presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, exatamente a respeito do RenovaBio e o que ele traria não só para quem produz biocombustível, mas para toda a sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de novembro o projeto de lei 9.086 de 2017, que estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio. O projeto prevê o aumento da produção de combustíveis não fósseis no Brasil, biodiesel e etanol, a fim de que o país reduza a emissão dos gases causadores do efeito estufa e, assim, cumpra com seus compromissos ambientais assumidos na COP21 em Paris. Agora, depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Os efeitos que esta medida pode trazer para o setor sucroenergético do Brasil, a gente fala na entrevista de hoje. Ao meu lado está Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. Roberto, obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado a você, é um prazer estar aqui de novo. O RenovaBio é o incentivo que o setor sucroenergético precisava para aumentar a produção? Previsibilidade é uma palavra muito importante para nós e para qualquer setor empresarial. Acho que o RenovaBio ele tem uma inteligência muito grande porque ele traz essa previsibilidade e ele traz também, ele é um incentivo à redução de eficiência. Importante dizer, o RenovaBio não é imposto, não é taxação, o RenovaBio é uma construção muito inteligente. Ele foi construído ao longo do ano passado, desde o dia, ele foi lançado no final do ano passado, em dezembro, começou a ser gestado em outubro, foi lançado em dezembro, e agora, fazendo um ano, depois desse ano, ao longo desse ano, ele foi intensamente debatido. O RenovaBio, o projeto final do RenovaBio, ele é resultado de uma construção muito interessante. Primeiro que ele envolveu diversos atores da sociedade, desde pesquisa, através da Embrapa, envolveu o nosso setor, envolveu nossos colegas de outros biocombustíveis, a exemplo do biodiesel, do bioquerosene de aviação. Então, há vários setores, vários segmentos envolvidos, as distribuidoras de combustíveis participaram
participando dessa discussão. E aí, vários ministérios. Então, foi um grupo multidisciplinar e, veja, em um ano conseguimos construir um negócio que é muito importante. Então, muita gente dizia que não dava tempo de construir isso em um ano e a gente tem que dar, é importante fazer um reconhecimento ao Ministério de Minas e Energia, especificamente ao diretor Miguel Ivan Lacerda, que é quem conseguiu coordenar esse grupo, o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, evidentemente, que é o líder e o pai dessa tese. Assim, foi muito importante nisso, é importante esse reconhecimento. E hoje temos um projeto pronto. Eu acho que a solidez desse debate vem muito em função dessa intensidade ou dessa complexidade dessa discussão. Em 2018, a gente tem um ano de muito trabalho. Ao longo do primeiro semestre, deve ser regulamentado, ou seja, tem muito detalhe para ser especificado a partir da publicação da lei. Essa vai ser a nossa tarefa enquanto representação institucional ao longo do primeiro semestre do ano que vem. O segundo semestre já seria para teste de funcionamento do programa e aí para entrar efetivo em 2019. Vamos falar um pouquinho sobre a relação ou a falta dela do RenovaBio com a CID sobre a gasolina. Eu li várias questões a respeito disso, muita gente traz essa confusão. Tem alguma relação do RenovaBio com o tributo que foi colocado sobre os combustíveis fósseis? Nenhuma relação, são duas estruturas completamente diferentes. Como a gente diz, o RenovaBio, o mecanismo do RenovaBio não envolve imposto. Ele cria um certificado que vai ser negociado em bolsa, mas ele não é imposto, ele não é taxação. E, pelo contrário, à medida que você traz eficiência no produtor, você tem esse reconhecimento. Então, o RenovaBio, ele tem essa coisa interessante, que ele incentiva a eficiência. Quanto mais eficiente o produtor de biocombustíveis for, maior reconhecimento ele vai ter, mais competitivo ele vai ser com os combustíveis fósseis e isso é o mercado que vai regular. Isso é muito interessante, não é imposto. E até o último dia 22 de dezembro, até a última sexta-feira, o plantio da soja no país atingiu 99%. Com isso, totalizando praticamente toda a área de cultivo no país. Houve um avanço entre a semana encerrada no dia 22 de dezembro e 15 de dezembro de 1 ponto percentual e esse número também é aquele que mostra na diferença entre as datas de 22 de dezembro de 2017 com 2016, também vem adiantado em 1 ponto percentual a safra 2017-2018, praticamente conclusa, portanto, a semeadura da soja no país, 99%. Essa é a área de ocupação, né, de plantio do país, já totalmente, praticamente total o seu plantio, avanço de 1 ponto percentual frente ao dia 15 de dezembro e também 1 ponto percentual frente à mesma data no ano passado, portanto, vem com um bom desempenho aqui a semeadura da soja no país, apesar de um certo atraso no início dos trabalhos, mas depois com as chuvas isso acabou se desfazendo durante essa campanha de plantio. É claro que ainda tem um desenvolvimento da soja nos campos e as expectativas ficam agora com as precipitações chuvosas desde o momento do plantio, para quem fez o cultivo, até o momento na qual vai ter a colheita. E é para falar sobre este assunto que nós convidamos Juliana Rezende, que nos traz essas informações no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja ainda na fase atual de desenvolvimento das lavouras ainda seguem favorecidos na maior parte do Brasil, porque a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada em grande parte do centro-sul e ainda também em algumas regiões produtoras do norte do país. Apenas no interior do Nordeste é que algumas áreas já apresentam um declínio dos índices de umidade do solo. Nas últimas semanas, haviam áreas em que já apresentavam em torno de 90% de condições hídricas
do solo. Agora, ao longo das últimas semanas, o tempo seco predominou na região nordeste, o que diminuiu bastante os índices de umidade do solo, ainda ficando em torno de 70% a 80%. Mas a preocupação é que, com as chuvas não retornando ainda ao longo das próximas semanas, essa disponibilidade hídrica do solo pode diminuir ainda mais. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. Dessa vez, um canal de umidade ainda vai seguir atuando aqui no centro do Brasil por conta de instabilidades no alto da atmosfera que acabam trazendo bastante umidade da Amazônia. E por conta disso, as instabilidades vão se concentrar e ocorrer de maneira mais intensa aqui na região sudeste, o sul de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e até o Mato Grosso do Sul é que devem receber as pancadas mais fortes. Agora, nos próximos 5 dias, o estado do Tocantins também deve receber algumas pancadas mais expressivas de chuva, enquanto que na região norte, as instabilidades tropicais devem seguir persistindo e provocando chuvas bastante significativas. No decorrer da segunda semana, esse canal de umidade ele vai avançar um pouco mais para as áreas mais ao norte do Brasil. Dessa vez, esse canal de umidade vai acabar se localizando aqui nas áreas mais escuras do mapa, avançando um pouco pelo interior do Nordeste. Então, especialmente as áreas produtoras de soja da região Nordeste voltam a ser beneficiadas porque volta a ter previsão de chuva bastante expressiva, com volumes mais elevados, em torno de 50 milímetros entre o oeste da Bahia até o Tocantins, mas deve ser as áreas mais ao sul da Bahia que as instabilidades ganham força o suficiente para causar acumulados de até 100 milímetros. No decorrer do terceiro período, até o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades voltam a se concentrar aqui entre a região centro-oeste e a região norte e dessa vez em grande parte do Brasil, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade. Ela não deve cessar de vez em algumas áreas centrais, como o sudeste e também o estado do Paraná, mas ela diminui bastante de força. Dessa vez, na região sudeste, os acumulados não passam de 30 milímetros e a mesma situação também ocorre no estado do Paraná. Apenas no Rio Grande do Sul, a chuva ainda deve persistir de fraca intensidade, acumulados baixos. No Rio Grande do Sul, apenas 5 milímetros em 5 dias. E a mesma situação também ocorre em grande parte do Nordeste. O risco ainda é garantido em relação ao excesso de chuva na região centro-oeste, em fase de colheita das lavouras de soja, agora ao longo do verão. E ainda também não se descarta o risco para a diminuição das chuvas na região Nordeste, principalmente entre os meses de fevereiro e março, o que pode vir a prejudicar o desenvolvimento das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR traz para você os valores de referência nos portos brasileiros para a soja, começando pelo Porto de Paranaguá. Importante lembrar que há uma melhora entre os valores praticados na sexta-feira com esses desta última terça-feira, muito por conta da elevação que tivemos para os negócios com soja em Chicago. Acompanhe conosco como é que tem os últimos 15 dias. Você observa aqui em 15 dias uma queda de 2%. No dia 12 desse mês, valor de R$ 75,00 a saca. No dia 14 chegou ao maior valor desse período considerado, R$ 75,50. Dia 18, R$ 73,50. No dia 19 eram R$ 73,00 a saca. Nessa última sexta-feira também tinha o valor de R$ 73, sobe para R$ 73,50, referente, comparando a sexta-feira nesta data. Entretanto, como a consideração aqui são para os últimos 15 dias, há um recuo de 2%. Também trazemos aqui os valores negociados para o Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Entre sexta-feira e principalmente esta última terça, também houve melhoria dos valores. Entretanto, como a comparação com 15 dias, nós vamos ver recuo para os valores da saca da soja, porque no dia 12 de dezembro tinha o maior valor para esse período considerado no Porto de Santos, R$ 75,50 a saca. No dia 15 chegava a R$ 74,80, no dia 18 recuou a R$ 74,00 a saca, dia 19 caiu para R$ 73 e esse dia 27 se recupera um pouco, vem para R$ 73,50, contudo, comparando ao dia 12 desse mês, há uma queda de 2,65% para os valores negociados com soja no Porto de Santos.
E agora falamos um pouco a respeito da ocupação dessa soja aqui no Brasil. E eu começo falando a respeito de processamento da oleaginosa, de acordo com os dados da Datagro. De acordo com essa empresa, essa consultoria, 44 milhões de toneladas é o volume esperado de processamento na temporada 2017-2018. É o que você acompanha comigo agora, comparando inclusive com a safra anterior. Você vê aqui a temporada 17-18 com a expectativa de chegar a 44 milhões de toneladas. A Datagro afirma que a 16-17 tem 42 milhões e 400 mil toneladas que foram processadas no país. Com isso, a temporada 17-18, se confirmado, deve ter um avanço de 3,7% no volume a ser esmagado quando comparado à safra anterior. Então, esse aqui é um dado importante em relação ao que acontece com o processamento da soja. Um outro dado importante é em relação a como que, eu falava há pouco, né, que 99% da área de cultivo com soja já foi plantada. Então, já estamos praticamente concluído o plantio de soja no Brasil. Uma área que é maior do que a temporada 2016-2017 e que vem num crescente nas últimas temporadas. É o que nós vamos mostrar agora, como que as áreas para a soja ficaram realmente maiores. São números praticamente consolidados. Você tem aqui os dados em relação ao que acontece com as áreas de cultivo da oleaginosa. De acordo com a corretora França Júnior, você vê que a temporada 17-18 chega a 34 milhões 840 mil hectares. Esse número, ele é evidentemente superior àquilo que aconteceu na temporada 2016-2017, que eram 33 milhões 960 mil hectares. Esse foi o dado que nós tivemos na temporada 16-17. Comparação com a 17-18, a 16-17 é uma alta na área na ordem de 3%. Se nós compararmos aqui em relação ao que se tinha de intenção de plantio lá pelo mês de junho, julho, eram 34 milhões e 500 mil hectares, confirmando agora 34 milhões e 840 mil hectares, fica bem dentro daquilo que era esperado, portanto, alta na área de cultivo na ordem de 3%. Esse é um dos dados. O outro dado fica por conta da expectativa de produção em relação a essa temporada. Todos os órgãos oficiais, aí nós destacamos CONAB, destacamos também o Departamento de Agricultura norte-americano, em relação à safra brasileira de soja, a expectativa é de um resultado menor, uma campanha com um resultado menor por conta de uma produtividade que não deve ser tão cheia quanto aquela que se teve na temporada 16-17. Vamos ver aqui a produção, porque a produção brasileira de soja deve ficar dentro dessa situação aqui. 17-18, expectativa, de acordo com a corretora França Júnior, 112 milhões 540 mil toneladas. A 16-17, 114 milhões 210 mil toneladas. Como ainda não tem tanto impacto o fator climático sobre essas áreas de produção, se nós considerarmos aqui as previsões iniciais, né, de intenção de produção e cultivo, eram de 112 milhões 380 mil toneladas lá no início da safra, né, lá por meio de junho, julho, quando estava se tendo a intenção de cultivo, essa era a previsão, não é muito diferente dessa que nós estamos vendo agora. Agora fica, por isso que nós trazíamos há pouco, como que fica o clima nos próximos 3 meses, como é que deve se comportar, porque isso deve trazer resultados mais expressivos sobre a produção de soja no Brasil e também na Argentina. Final de ano e os embarques de soja, a inspeção da soja a ser embarcada nos Estados Unidos, o volume vai ficando menor. É uma situação natural. Acontece é que quando há um comparativo para o mesmo período sazonal, portanto, se considerarmos o que estava sendo embarcado nesta mesma semana, no caso, a consideração aqui vem para o dia 21 de dezembro. Se for considerado essa mesma data de 2016, o volume é menor. Então, isso traz ali alguma situação diferente para o mercado norte-americano. Vamos ver esse comparativo. Os dados são do Departamento de Agricultura norte-americano, foram divulgados na tarde de
ontem. Observe aqui que até o dia 21 de dezembro de 2017, semana encerrada no dia 21 de dezembro, nós tivemos os norte-americanos embarcando ou inspecionando para embarque 1.280.000 toneladas de soja. Observe que uma semana antes, até o dia 14 de dezembro, estava em 1.790.000 toneladas. Outro dado que eu considero bastante interessante, porque é o mesmo período sazonal, até 21 de dezembro de 2016, na semana encerrada no dia 21 de dezembro do ano passado, eram 1.720.000 toneladas. Aí aqui sim temos uma diferença que é bastante preocupante. É importante lembrar que os norte-americanos, no começo da safra 16-17, tinham uma expectativa menor em relação ao que seria embarcado de soja. Ela acabou sendo confirmada e mais elevada. A safra 17-18 dos Estados Unidos, ela veio com uma expectativa, já desde o primeiro relatório, que teria embarques maiores, em torno de 60 milhões de toneladas, chegou a ficar acima de 61 milhões de toneladas e o relatório do começo desse mês trouxe uma redução nessa expectativa de embarque. Por enquanto, aquilo que está deixando os Estados Unidos vai confirmando as vendas também de exportações. O volume não é tão intenso quanto aquele que o Departamento de Agricultura norte-americano acreditava que seria no começo da temporada. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago não tem tanta movimentação de negócios assim, o volume não é elevado, mas vem com alta. Vinha com alta na sexta-feira, vinha com alta nesta terça-feira, depois de 6 sessões seguidas de recuo, e hoje temos aqui nesta quarta-feira mais um dia de elevação. Observe que a posição de janeiro vinha a $9,62 o bushel, pelo menos até a última checagem, já tem ali cerca de 30 minutos, $9,62 o bushel, alta de 0,33%. Março, 9,74, com alta de 0,36. Maio, $9,85 o bushel. Julho, $9,95 o bushel. Ali, ambas as posições no mais curto prazo vão subindo cerca de 0,3%, vai subindo um pouco mais do que isso, por enquanto, trazendo terceira sessão consecutiva de alta para os negócios com soja em Chicago. Lembrando que até a última quinta-feira já havia um acumulado de 6 sessões negativas com a soja na Bolsa Norte-Americana. E se esse é um dos elementos que acabam fechando os valores da soja aqui no Brasil, influenciam bastante os negócios para a formação do preço em reais, o outro é o dólar. O dólar comercial aqui no Brasil tem registrado quedas, é o que nós tínhamos visto nesta última terça-feira, é o que víamos também no começo da manhã de hoje. Vamos saber agora com o meu colega, meu amigo Walter Pulga Júnior, ele está lá na Bolsa de São Paulo, na BB3. Pulga, há uma movimentação menor também com a moeda norte-americana. O que tem influenciado os negócios hoje com a moeda norte-americana aqui no Brasil? Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Olha, o que ocorre no exterior é que o dólar perde valor, Fabiano, frente a outras moedas, né? Desde o início da manhã, de novo, nós tivemos uma queda do dólar frente a outras moedas. E se perde valor diante de outras moedas, perde também diante do real. Agora, você viu uma recuperação nos preços da soja, agora há pouco, você mostrava isso. Essa recuperação dos preços da soja, ela ocorre também por conta de uma desvalorização do dólar frente a outras moedas, ou seja, há uma correção do mercado quando o dólar perde valor. Não é diferente, como eu disse, frente ao real. Você acompanha comigo agora aqui, veja, de novo, uma queda de 0,36% para o dólar neste momento, e não é a queda mais acentuada não. Hoje nós já tivemos dólar negociado aqui a R$ 3,29, mais um pouquinho, ou seja, abaixo de R$ 13,30. Agora é importante notar que enquanto o dólar perde preço, perde valor frente ao real, nós temos de outro lado a continuidade de uma alta no nosso índice Bovespa, hein? O mercado acionário reage positivamente, com alguma cautela, é verdade, mas veja, olha, mercado acionário vem em alta de novo. Nós temos uma recuperação para os papéis negociados aqui das principais empresas brasileiras, fazem parte do chamado índice Bovespa. Repare, olha, 76.181 pontos, alta de 0,63%. Isso porque há, de um lado, uma visão positiva em relação à economia brasileira para o próximo ano, mas de outro, alguma preocupação, lógico, por isso que não sobe tanto, alguma preocupação com a possibilidade de um rebaixamento da classificação do Brasil. O mercado está de olho. Quando eu falo mercado, operadores de mercado olham agora para o comportamento da Standard & Poor's, aquela agência internacional que
deve rebaixar o Brasil entre hoje e amanhã, a nota de rebaixamento do Brasil, classificando o Brasil como um país aí com problemas, né? E o que ocorre isso? O que ocorre diante disso? Há um temor, por isso que não sobe tanto. Agora, eu gostaria de ressaltar uma informação importante para o produtor rural, para o empresário brasileiro. A taxa de juros vem cedendo. A expectativa ainda é positiva para a nossa economia em 2018, o governo tem alardeado isso, de modo que juros futuros, e você acompanha comigo agora, aqui nós temos negócios no mercado futuro de juros, contratos de juros, e veja o que está ocorrendo, a perspectiva de queda para a taxa de juros. Para janeiro, já há um recuo aí para 6,89%, né? Valor dos últimos negócios. Março, 6,83%, até que vem em alta, mas repare que o contrato mais negociado é o contrato de juros para julho, e a queda é de 0,14% agora, ou seja, ele recua de 6,69% para 6,68%. O mercado trabalha, portanto, com a perspectiva de dinheiro mais barato lá na frente, viu? E o que ocorre? Como você pode perceber, uma mudança com expectativa positiva para a nossa economia no ano que vem. O dólar perde valor frente ao real, a nossa bolsa encerra o ano com a pontuação mais alta e nós temos taxa de juros em queda. Boas notícias, mas o volume de negócios é muito pequeno, essa oscilação já era esperada, portanto, é motivo para, vamos dizer, comemorar? É, mas não fiquem tão eufóricos, né? A situação não é tão maravilhosa assim. De olho na informação para tomar a melhor decisão nos próximos dias e no início do próximo ano. Eu volto sinal para você em Campo Grande, Fabiano. Pulga, vou explorar a sua participação um pouco mais aqui no Agricultura BR. A gente estava falando a respeito desses dados econômicos. É importante lembrar, o Pulga mostrava aqui o índice da Bolsa, 76.180 pontos, quase isso, né, com uma elevação. Mostrou os juros futuros sendo negociados em queda. Isso mostra também uma situação positiva para a economia brasileira. E oficialmente já se fala numa taxa Selic para o próximo ano abaixo de 7%, Pulga. Ao mesmo tempo que você falava desse rebaixamento iminente de nota aqui para o Brasil. O que o mercado e o que essas empresas de análise de risco estão vendo é um resultado de um período muito mais longo. É isso? É isso mesmo. Agora, a grande preocupação das agências de análise de risco que estudam países como o Brasil é que nós não conseguimos, Fabiano, aprovar a reforma da Previdência. E o mercado financeiro como um todo, seja o mercado financeiro no Brasil e o mercado financeiro internacional, tem um olho voltado para as decisões do governo brasileiro, notadamente no que diz respeito às contas da União. E a reforma da Previdência reduziria o impacto negativo que nós temos nas nossas contas lá na frente. Por isso, corremos o risco de ter esse rebaixamento. Não saiu a reforma da Previdência até este mês, já há discussão para 2018 e isso é que causa algum temor no mercado financeiro. Outros números, no entanto, são positivos, como nós vimos. Então, o mercado trabalha com bons olhos para a nossa economia no ano que vem, mas com receio em relação à reforma da Previdência. Por isso, há uma certa temeridade no mercado em relação ao que pode ocorrer entre hoje, amanhã e no início do próximo ano. Fabiano? Bom, repetindo aqui uma frase que o Pulga sempre usa, sem informação você não fica, e nós temos aí um calendário para a operação na Bolsa. Pulga, como é que fica esse calendário para essa semana, principalmente segunda-feira que é feriado, ano novo, dia 1º de janeiro, como é que fica a Bolsa no funcionamento agora para o final de 2017 e início de 2018? Olha, nós teremos uma paralisação das atividades no mercado financeiro na próxima sexta-feira. Então, hoje é o penúltimo dia de operações na Bolsa, amanhã teremos o último dia de operações, depois teremos feriado bancário, portanto a Bolsa não opera na sexta-feira, também não vai operar na segunda-feira, que é dia 1º, mas nós retornaremos com as operações normais no mercado financeiro no dia 2 de janeiro. Agora é importante ressaltar, o volume de negócios entre o Natal e Ano Novo e na primeira semana de janeiro é muito baixo. O mercado começa a ter uma forte recuperação a partir da segunda quinzena de janeiro. De qualquer maneira, lá no exterior, mercado de soja, milho, continua trabalhando a todo vapor a partir do dia 2. Portanto, é importante que você acompanhe o nosso noticiário, não, Fabiano? Acompanhe a Agricultura BR e a programação do Canal do Boi para que esteja bem informado. Mas
Só a partir de terça-feira que nós teremos a retomada dos negócios no mercado internacional com um volume maior. Importante notar que hoje nós teremos e amanhã também muita oscilação, porque o volume de contratos negociados, seja no mercado futuro de soja, de milho, de açúcar, café, no mercado futuro de juros e dólar, é muito pequeno. Portanto, qualquer movimentação um pouco mais acentuada traz oscilação nos valores. Agora, a princípio, o dólar perde valor frente a outras moedas, isso traz uma recuperação para preços de commodities nas principais bolsas do mundo, inclusive aqui, e nós temos uma perspectiva de dinheiro mais barato lá na frente. Mas de olho na informação, porque se ocorrer um rebaixamento de nota de agências de risco, nós teremos problemas mais adiante. Portanto, não há nada a se comemorar efusivamente, sempre com cautela. Fabiano? Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você, a toda a equipe aí da Bolsa de São Paulo. O professor Pulga falando um pouco a respeito do que vem acontecendo no mercado financeiro. São informações importantes porque afetam a economia nacional e afetam também diretamente, claro, o agronegócio e também os demais investimentos. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre as áreas ocupadas com milho no Brasil na primeira e segunda safra, dados que vão demonstrando cada vez mais como que os estoques muito elevados, expectativa para estoque de passagem na temporada 17 e 18, tem feito com que muitos produtores optem por outras culturas na segunda safra. É o que você vê logo mais depois do intervalo. A Agricultura BR traz agora as informações a respeito daquilo que a gente está falando desde esta última terça, em torno desse bloqueio, uma suspensão que a União Europeia já anunciou contra o pescado brasileiro, que era com destino aos países do bloco da União Europeia. O que acontece? Foi identificado durante uma auditoria em setembro uma série de irregularidades. Os representantes europeus já haviam afirmado que estava em estudo essa questão de suspender a carne brasileira, a carne de peixe, os peixes que iam para a União Europeia, principalmente ao atum. Ela foi confirmada nesta última sexta-feira e, de acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, essa situação que poderia ser evitada já havia sido comunicada muito antes ao Ministério da Agricultura e também governo federal. Tendo em vista toda essa situação, o Ministério da Agricultura suspende a partir desta quarta-feira as exportações, até porque já não poderia mandar mesmo a partir desse próximo dia 4 de janeiro, já não poderia mesmo enviar pescado para a União Europeia. Mas suspende a partir desta quarta-feira a fim de identificar e responder os questionamentos desta comitiva que durante o mês de setembro fez essa auditoria e encontrou, de acordo com seus representantes, irregularidades nos frigoríficos que enviam pescado para a União Europeia. Acompanhe. A suspensão foi anunciada nesta terça-feira pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura em Brasília. Segundo os técnicos, a decisão é para evitar uma possível suspensão unilateral da União Europeia aos produtos brasileiros. Entre as principais exigências do mercado europeu é contra as regras sanitárias do peixe capturado no Brasil. Em 2016, o Brasil exportou 33 milhões de dólares em pescado. Neste ano, até o final de novembro, os números já somaram 21 milhões e 800 mil dólares, segundo o Ministério da Agricultura. Odacil Canepa para o SBA. O assunto agora é milho e quando eu falo de milho, eu falo de duas situações. Uma delas é o preço baixo e os estoques elevados no país. O fato é que a temporada 2016-2017 trouxe, além de uma recuperação frente à temporada 15-16, quando houve uma quebra generalizada no país, produção lá embaixo por conta dos fatores climáticos, recuperou e principalmente teve um aumento forte no resultado final de produção, chegando ali próximo à casa de 100 milhões de toneladas de milho. O que isso ocasiona?
um estoque mais elevado. Estoque mais elevado traz ali aquela pressão sobre os preços e também sobre a intenção de plantio da safra 17 e 18, que esse é o fator fundamental. Vamos ver os estoques nacionais, que aí você vai entender como que ele estava vindo baixo, oscilou e a temporada 16, 17, 17, 18 vai lá em cima. Observe que a temporada 13, 14 tinha em estoque 12.390.000 toneladas. Se eu fosse falar das duas temporadas anteriores, a 12, 13 e a 11, 12, eu teria estoques ali próximo a 10 milhões de toneladas. Então a 13, 14, frente às duas temporadas anteriores, vem com alta, 12.390.000 toneladas. A 14, 15 vai lá embaixo, 10.600.000 toneladas de milho estocadas no Brasil. Só que a 14,15, estoque de passagem com a quebra que teve, aí sim despenca, 6.940.000 toneladas. Esse é o melhor momento quando a gente fala a respeito de preço, de exportação do Brasil, e aí preço alto, os Estados Unidos também não tinham uma grande safra, e com isso o preço foi lá em cima. O preço indo lá em cima, muita gente resolveu ampliar as suas áreas de cultivo de milho, inclusive em primeira safra. Resultado, temporada 16, 17, com um estoque de passagem estimado em 19.200.000 toneladas. Essa safra ainda falta pelo menos um mês, então estimativa de estoque final para a temporada 16, 17, 19.200.000 toneladas. E se com certeza esse número aqui trouxe esse impacto ruim para os preços, há uma redução. Daqui a pouco eu vou mostrar que há uma redução forte na intenção de cultivo para o milho em primeira e segunda safra na temporada 17 e 18. Mas como a estoque ele já vai passar muito alto e vai ter produção, a expectativa da Conab é de um estoque final na temporada 17 e 18, estoque de passagem de 24.090.000 toneladas. E claro, isso pesa sobre os negócios, pesa sobre o valor do milho. Milho vem com valores mais baixos, isso é evidente, o preço do milho vem com valores mais baixos no ano de 2017 e também pesa sobre o planejamento do produtor rural, que agora espera e busca outras alternativas para a segunda safra. Em primeira safra, como você já viu no Agricultura BR, o resultado ou a solução encontrada pelo produtor foi ampliar a área de produção de soja. Isso mesmo, a área de produção de soja vai para 35 milhões de hectares, talvez um pouco mais que isso, né? De acordo com as fontes, fica em torno de 35 milhões de hectares, amplia-se essa área exatamente sobre as áreas de milho que ficam menores. Esse é o primeiro fator. Um outro fator é que o estoque segue aumentando, mesmo com uma expectativa de redução na produção, e é isso que a Agricultura BR mostra agora. Vamos acompanhar agora esses dados. Aqui nós trazemos a primeira análise gráfica, mostra a área com milho na primeira safra, de acordo com a corretora França Júnior. Aqui nós temos a temporada 17 e 18, com uma ocupação de 5.110.000 hectares. Observe que ela reduz 9% frente àquilo que foi ocupado na temporada 16-17, 5.600.000 hectares. Essa é a situação de momento para a primeira safra no Brasil. Quando você fala numa redução ali de 5.600.000 hectares para 5.110.000 hectares, parece que não é tanto, mas são 9% e que traz ali um impacto, sim, de uma redução de área. A maior parte dessa área migrou para áreas de cultivo de soja. Se tivermos normalidade, se tivermos uma situação regular em relação a clima durante esse desenvolvimento de lavoura, nós vamos ter esse resultado de cultivo de primeira safra. É o que nós mostramos agora. Observe que a temporada 17 e 18, em primeira safra, pode render 25.790.000 toneladas de milho, o que não é pouco, é um bom volume. Entretanto, bem abaixo daquilo que foi produzido na temporada passada, que foram 30.960.000 toneladas de milho em primeira safra. E se a diferença da área de cultivo era, como você acabou de ver, de 9% de queda da temporada 16-17 para 17-18, a diferença de resultado de produção em primeira safra fica muito maior. Ela cai 17%, cai para pouco mais de 25 milhões de toneladas. Então, tem uma queda considerável em relação àquilo que vai ter de resultado de produção.
Agora, o que chama bastante atenção é o resultado também de segunda safra. Não é que o produtor brasileiro não vai cultivar milho, evidente que vai, mas há uma redução real em relação às áreas ocupadas com milho, pelo menos na expectativa, no planejamento de cada produtor, na sua intenção. Essa situação, que já não é tanta intenção assim, porque boa parte daquilo que ele precisa para cultivar já foi ou está sendo adquirido e as compras são menores de insumos, de sementes e por aí vai, ali mostra um claro cenário de busca também de outras alternativas para a segunda safra. E isso tem levado também outras culturas agrícolas e até mesmo ocupação com pastagem em áreas que serão sucedidas por soja, por exemplo. Vamos agora mostrar como é que fica a segunda safra, também com redução de área de cultivo. Observe que essa redução aqui, ela fica nessa situação. Aqui nós temos uma inversão de dados, vou pedir para voltar aqui, que a temporada 17-18, ela tem 11.550.000 toneladas, 11.550.000 hectares, enquanto que a temporada 17-18, 12.170.000 hectares ocupados com o milho de segunda safra. Aqui já trazemos os resultados que isso vai ocasionar. Se a área de segunda safra vai ter redução, por outro lado, ou do mesmo lado, melhor dizendo, essa situação ela se reflete nos resultados de produção. A área de milho em segunda safra deve ser 5% inferior, enquanto que o resultado de produção, você vê aí uma diferença de cerca de 6 milhões de toneladas, ela fica numa ordem de 10% abaixo daquilo que foi produzido na segunda safra 2016-2017. Então aqui o resultado é o seguinte: 17% inferior à produção de primeira safra no Brasil e 10% inferior à produção de segunda safra no Brasil. Essa é a situação que nós temos de momento. Então, redução tanto em primeira quanto em segunda safra, ocupação com áreas também evidentemente menores. Resultado de produção da safra total de milho, a expectativa da França Júnior é de 12,5% inferior à safra 16-17. Observe que essa corretora considera a produção brasileira de milho na temporada 16-17 100.380.000 toneladas. Expectativa para 17-18, 88.290.000 toneladas. É claro que essa é uma expectativa de uma empresa privada, mas que mostra muito claramente que se reduz, portanto, o resultado final de produção no país. Mesmo assim, se a Conab estiver correta, e aí eu peço para o pessoal lembrar daquele primeiro gráfico que eu comecei mostrando, mesmo assim nós teríamos um estoque da temporada, estoque final de passagem da temporada 17-18 com forte ampliação, saindo da 16-17 de pouco mais de 19 milhões de toneladas para mais de 24 milhões de toneladas na temporada 17-18. E aí sim, nova pressão de preço também na nova temporada. Indicador é milho agora. Vamos começar falando sobre os dois maiores estados produtores do cereal no país, começando pelo Paraná, que é o segundo maior produtor de milho do Brasil. Observe aqui os últimos 30 dias para o preço do milho no Paraná, com alta de 1,9% na média. No dia 27 de novembro, valor médio de R$ 26,50 a saca. Começou o mês em queda, R$ 26,00 a saca de 60 quilos. No dia 8 deste mês, voltava a R$ 26,50 a saca. Dia 14, retomava, vinha para a base de R$ 27,00 a saca de 60 quilos e vem mantendo esse valor até esse dia 27 de dezembro, portanto alta de 1,9% para os valores da saca de 60 quilos, valores médios no estado do Paraná.
Agora vamos destacar o estado do Mato Grosso, é o maior produtor do país, o maior produtor de milho do país. Nós temos aqui o estado do Mato Grosso com uma inversão, queda frente àquilo que era praticado há 30 dias. Queda de 3%, mas na prática 50 centavos a menos. Dia 27 de novembro, valor médio de R$ 16,50 a saca. Mantinha esse valor no dia 1º de dezembro. Já no dia 8 deste mês, caía para R$ 16,00 a saca e vem mantendo, de acordo com as conferências da equipe do Agricultura BR, essa média de R$ 16,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso. É importante lembrar que todos os estados são estados grandes em extensão. Mato Grosso, o maior deles, é uma média que considera todas as regiões produtoras. Então é possível que você encontre valores, propostas em relação aos valores pagos menores em alguma parte do Mato Grosso e também maiores em alguma parte do Mato Grosso. Esse é um valor médio para todo o estado. Observe aqui que no Mato Grosso do Sul há estabilidade para os valores praticados. No dia 27 de dezembro, o valor era de R$ 22,00 a saca. Aqui o pessoal colocou 30, mas são R$ 22,00 a saca de 60 quilos do milho. No dia 4 de dezembro, esse valor do milho, ele caía para R$ 21,50. No dia 7 de dezembro, recuperava, vinha para R$ 22,00 a saca. No dia 11, caía para R$ 21,50. E nesse dia 27, R$ 22,00 a saca. É o mesmo valor que era praticado em relação ao dia 27 de novembro. Portanto, estabilidade para os valores praticados com milho no estado de Mato Grosso do Sul. A Agricultura BR segue falando de milho, mas agora milho no cenário internacional, porque nesta última terça-feira o Departamento de Agricultura norte-americano, durante a tarde, divulgou o seu relatório de inspeções e embarques. No caso do milho, há uma certa estabilidade frente ao que acontecia até a semana encerrada no dia 21 de dezembro, quando comparado à semana encerrada antes, 14 de dezembro. Agora, se comparar o que foi comercializado, embarcado, inspecionado para embarcar, do dia 21 de dezembro de 2017 para 21 de dezembro de 2016, aí a diferença é grande. Aí a queda nesse ano de 2017, para o mesmo período considerado, é de quase 35%, 34,8% de queda em relação àquilo que aconteceu no passado e esse ano. É o que nós mostramos agora no gráfico, você vai entender bem isso que eu estou dizendo. 21 de dezembro, número de 609.280 toneladas embarcadas ou pelos norte-americanos ou inspecionadas para embarque. Observe, 609.280 toneladas. Número muito próximo ao que acontecia uma semana antes. Até 14 de dezembro, 636.850 toneladas. Mas aí, comparado ao mesmo período do ano passado, são quase 35% em relação de queda, em relação àquilo que acontecia no dia 21 de dezembro de 2016, 981.810 toneladas. Então, os números realmente apresentados nessas semanas finais do ano de 2017, para não só vendo as exportações, que é o relatório apresentado toda quinta-feira, mas também em relação às inspeções e embarques norte-americanos, realmente é bem mais fraco, tanto para soja quanto para milho, quando falamos dos Estados Unidos. Estamos falando deles, falando de milho. Vamos saber como é que vem o milho sendo negociado nesse momento. Ligeira alta. Há pouco o Pulgas falava a respeito do dólar. Dólar vai perdendo força no mundo todo. Isso dá uma certa competitividade melhor para os produtos norte-americanos e o milho não é diferente. Posição de março vem com $3,53 o bushel, alta de 0,14%. Maio, $3,61 o bushel, elevação de 0,20%. Julho, $3,70 o bushel, com elevação de 0,13%, e a posição de setembro estável com alta de 0,06%, com negócios a $3,77 por bushel. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago também com volume menor de negócios, tanto para soja quanto também para milho. É o que você vê em destaque aqui no Agricultura BR.
Daqui a pouco a Agricultura BR fala sobre café, fala sobre irrigação também. E se você quer participar do programa, é muito simples, você pode mandar sua mensagem através das mídias sociais, Twitter, Facebook, do Agricultura BR e também do Canal do Boi. E claro, pode também mandar a sua mensagem ali pelo WhatsApp, o app do telefone celular, você manda a sua mensagem para o número 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E neste ano de 2017, lá no final do mês de setembro, eu fui visitar algumas áreas de produção irrigadas no estado de Minas Gerais. Aquelas áreas estavam sendo castigadas por conta de um clima mais seco. É importante lembrar que as chuvas demoraram para acontecer no ano de 2017. Entretanto, as áreas irrigadas estavam dando, principalmente na produção de café, por exemplo, resultados muito bons, muito interessantes, garantindo uma florada de muita qualidade. É o que você confere agora na reportagem. Fazenda Santa Lúcia, Araxá, Cerrado de Minas. Final do mês de setembro e aquela secura que atinge a terra, o visual e os pés de café da propriedade, mas não todo ele. Por aqui, a irrigação traz a garantia de produção, qualidade e uma florada de impressionar. O resultado é uma seleção capaz de atender mercados extremamente exigentes, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, Coreia do Sul e Alemanha. É a diferença do café de sequeiro e irrigado. O café irrigado, a gente consegue suprir a necessidade da planta da demanda de água, e a gente avalia esses resultados com a área de sequeiro mediante a produção, ou seja, o volume que é produzido de um sequeiro com a área irrigada. A gente faz uma classificação do ponto da ordem de colheita, visando extrair o produto no seu ponto de maturação máximo, e também no pós-colheita a gente consegue fazer a classificação por bebida, otimizando então um produto final superior. Os pivôs de irrigação têm trazido uma verdadeira revolução no campo, garantindo produtividade maior e também produção. No caso das áreas de produção de café, isso significa grãos de peneira maior. A irrigação é um investimento importante na fazenda de produção de café, em uma propriedade que exporta 20% do que produz, mas que pode atingir no valor do café premium, de peneira maior, 19, valores de até R$ 800 por saca de 60 quilos no café de qualidade Bourbon. Compramos em... É o que me explicava João Gabriel Loyola. Ao mostrar o resultado de uma área irrigada, ele explica a técnica que permite a produção no cerrado. No grupo, a produção chega na casa de 100 mil sacas ao ano e a produtividade na comparação chega a ser o dobro. A grande intenção nossa na florada é aumentar a produtividade. Você tem um pegamento de flor muito maior debaixo de pivô, que você vê hoje o cerrado, as áreas que a gente tem andado, as áreas nossas de sequeiro mesmo, elas estão apresentando um ponto de murcha, estão com a desfolha alta, enquanto você tem um cenário dentro da propriedade que é isso aí, que é essa florada, uma florada bem uniforme que veio, e a expectativa de produção muito alta. Você vê que ela respondeu bastante à água que nós colocamos no início do mês. Essa área que nós estamos aqui, nós estamos num cafezal que tem quanto tempo aqui essas plantas dessa área? Esse café aqui é um café de 10 anos, plantado há 10 anos atrás. Ele recebeu uma poda, recebeu um manejo de poda nele, que foi um decote e um esqueletamento. E ela está vindo agora para a principal produção dela. Ela ficou ano passado vegetando, foi quando nós fizemos a poda no ano retrasado. Vegetou ano passado, deu a florada esse ano. Então, nós estamos na expectativa agora para o ano que vem dela de produção. Esse ano, agora janeiro 17, nós tivemos um veranico aqui que acabou prejudicando um pouco da peneira, que é a fase de enchimento de fruto. O irrigado não. O irrigado você consegue produzir, você disponibilizar água para ele no enchimento. Então, você aumenta a peneira do café. Como o grupo tem um foco muito grande em qualidade, a gente tem que estar 100% atento a esses detalhes, que esses detalhes fazem a diferença lá na qualidade, lá na frente.
Importante lembrar esse período do ano lá em Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro vinha com uma secura muito forte, não tinha chuva, umidade muito baixa, tanto do ar quanto do solo. Já tinha ali um acumulado em algumas regiões de quase 100 dias sem chuva. E com a garantia da irrigação, resultados como esse que você viu na reportagem. Por aqui, a Agricultura BR segue falando de café e a café arábica, porque eu trago agora o indicador CPEA para esta variedade que vem com redução no acumulado do mês. Observe que no dia 19 de dezembro, valor de R$ 445,94 para a saca do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. No dia 20 de dezembro, esse mesmo café subiu um pouco, vinha para R$ 447,15 a saca. Voltava a recuar no dia 21 a R$ 445,62 a saca, dia 22, R$ 443,34 e de acordo com o CPEA, nesta terça-feira, R$ 444,62, até representa uma recuperação frente à última sexta-feira, mas variação mensal com queda de mais de 2,5%, 2,55% de queda para o café no indicador café arábica do CPEA, dentro dessa variação que é classificada pelos pesquisadores. Já que falamos de arábica, vamos saber agora como é que vem o café sendo negociado em Nova York. É a bolsa de referência para os negócios com arábica, vem com valores muito baixos. Nós temos aqui março de 2018 com uma ligeira alta de 0,61%. Essa alta de 0,61% nada mais é do que uma correção frente à queda do dólar aqui no Brasil e também fora do país. Vem a $1, 22 centes mais 95 a libra peso. Maio, com recuo, aliás, com alta de 0,60% a $1, 25 centes mais 35 a libra peso. E julho, neste momento, ganha 0,55% com negócios a $1, 27 centes mais 60 por libra peso. Negócios vêm realmente em queda. Esses números, mesmo considerando o dólar ali numa marca de R$ 3,30, ainda assim traz valores em reais que são considerados inadequados e que poderiam ser melhores para a cafeicultura nacional. Já que eu falei de preços aqui no país, confira conosco cotações de mercado. E agora a gente fala sobre o café Conilon, começando pelo indicador CPEA, lembrando que esse é o café tipo 6 do Conilon, peneira 13 acima, valores por saca. Temos aqui os dados do CPEA que mostram que no dia 19 deste mês, valor médio de R$ 357, considerando a praça do estado do Espírito Santo. No dia 20, vinha para R$ 356,18, queda. No dia 21, novo recuo, R$ 355,10. No dia 22, R$ 354,09. Nesta terça-feira, 26, sobe para R$ 357,92. É uma alta frente ao último dia 19. Contudo, variação mensal com queda de 3,83% para os negócios com café Conilon no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor desta variedade no Brasil. Vamos saber agora como é que vem os negócios internacionais com o café Robusta, que é a referência para o Conilon aqui no Brasil. Lembrando que aquilo que nós falávamos lá no começo do ano, lá no mês de março, quando o Conilon estava com preço lá em cima, que teria a recuperação da produção brasileira confirmada e também do Vietnã, que colocaria muito mais café no mercado internacional e isso mexeria com os preços internacionais da bebida. E mexeu mesmo. Observe agora aqui café robusta com queda. Observe que não faz tanto tempo não, faz uns 60 dias. Há 60 dias eu mostrava valores aqui para o café robusta em Londres, acima de $2.000 a tonelada. Observe que nós temos aqui agora todas as posições de curto prazo na marca de R$ 1.700
$1.700. Posição de janeiro, $1.705 a tonelada, com queda de 0,35%. Março, $1.707 com recuo de 0,29%. Maio, cai 0,40%, é a que mais perde no mais curto prazo, vem para $1.715 a tonelada. E julho, $1.756 por tonelada, com queda de 0,28%. Aqui você viu café robusta caindo, essa era a expectativa que tinha mesmo. Café lá no Vietnã, a expectativa era realmente de uma recuperação, aconteceu. Aqui no Brasil também teve uma elevação na produção, frente ao que vinha acontecendo no estado do Espírito Santo nos últimos 2, 3 anos. E todos esses fatores que eu citava, inclusive aquele lá da reportagem, quando eu fui lá no interior de Minas Gerais, no Cerrado Mineiro, para ver o clima, estavam todos eles ligados exatamente ao fator climático. Quando você tem situações climáticas pouco favoráveis, como aconteceu nos 2 últimos 3 anos, sem chuva no Espírito Santo, isso ocasiona quebra na produção. Você vai saber agora como é que fica essa previsão do tempo para regiões produtoras de café, sul de Minas, na Mogiana, em São Paulo e também no Espírito Santo. Quem nos traz as informações é Juliana Rezende. Áreas produtoras cafeeiras do sul de Minas Gerais e também da região da Mogiana, no estado de São Paulo, seguem muito beneficiadas, porque o desenvolvimento das lavouras ainda segue bastante favorável, especialmente devido à disponibilidade hídrica do solo, que segue elevada, com índices em torno de 90%, tanto aqui na Alta Mogiana como também no sul de Minas Gerais. E agora, nos próximos 5 dias, deve ter a intensificação das chuvas. Então, as instabilidades lá no alto da atmosfera vão conseguir ainda transportar bastante umidade para a região sudeste. Devem intensificar as chuvas, principalmente no sul de Minas Gerais, região da Mogiana também. E a chuva vai vir volumosa, acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias. Então, não se descartam episódios de temporais, que podem vir até acompanhados de descargas elétricas e ventos mais fortes. Já no decorrer da segunda semana, a chuva volta a diminuir de intensidade nas áreas produtoras cafeeiras, tanto da região da Mogiana, como também no sul de Minas Gerais. Dessa vez, o acumulado é baixo, em torno de 30 milímetros, ou seja, a chuva não cessa de vez. Ela apenas ainda segue ocorrendo, só que dessa vez com menor volume, porque as instabilidades mais fortes acabam migrando aqui para as áreas mais ao norte de Minas Gerais. No decorrer da terceira semana, até o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades ainda seguem de maneira bastante significativas, tanto nas regiões produtoras de café da Alta Mogiana, como também do sul de Minas Gerais. O volume de água ainda fica em torno de 30 até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, até o começo do mês de janeiro, as condições climáticas das áreas produtoras de café da Alta Mogiana e também do sul de Minas Gerais ainda devem seguir muito favoráveis, garantindo bom desenvolvimento dos cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, até daqui a pouco. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre a produção de grãos no estado do Paraná. Então, fica conosco, aproveite para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já. Produtividade nas lavouras, como melhorar, como ter melhores resultados. Esse é o motivo da reportagem que a Miriam Valadares foi realizar e nos traz agora, ela que foi até a Fundação Chapadão e nos mostra agora no quadro Inovação Agrícola. Aqui no Mato Grosso do Sul, as tecnologias são adotadas em grande parte das propriedades rurais. O senhor César Lírio está na região de Nova Alvorada do Sul há mais de 4 décadas. Há 2 anos, ele adotou a agricultura de precisão com resultados satisfatórios. Se você não tiver mais produtividade, você já não te sobra nada. Antes você fazia uma correção de solo, jogar 2 toneladas ou 3 toneladas, conforme você imaginava que estava precisando da sua área. Então você tinha o desperdício, porque você botava calcária onde não faltava, onde não precisava, o gesso também onde não precisava. Então tudo isso é custo.
Então, com a precisão, você vai jogar o calcário no lugar certo, o gesso no lugar certo, essas correções que você tem que fazer todo, e a adubação também nessa daí. Com os campos cobertos com soja, o agricultor investe em tecnologia com o objetivo de alcançar produção média de 65 sacas por hectare. Na área de 1.000 hectares foram semeadas 3 variedades. Nesta safra, ele apostou em uma tecnologia diferenciada para a inoculação das sementes. Quem explica é o engenheiro agrônomo que presta consultoria ao produtor. Nós usamos as tecnologias de soja intacta, que já confere uma produtividade maior, geralmente, né, com relação a outros materiais. Outra tecnologia adotada esse ano foi a aplicação nutricional via suco, né, que é um equipamento que fica acoplado na plantadeira e é feita a aplicação via produtos líquidos. Nesse caso, esse ano específico, foi boro, que toda a área necessita bastante boro. E aproveitando a mesma aplicação, já utilizamos então o inoculante também via líquido aplicado diretamente no solo. Esta outra área da Estância Lírio, que durante anos foi destinada ao plantio da cana, recebe uma atenção especial com a rotação de culturas. Então nós tiramos a cana, fazemos um plantio de soja para dar uma oxigenada aqui no solo, né? E a hora que tirar a soja, a gente já entra com o plantio direto de cana. Segundo o mapa, 67% das propriedades agrícolas do país adotam algum tipo de tecnologia, seja na gestão dos negócios ou nas atividades de cultivo e colheita dos grãos. E a safra de grãos, em especial soja e milho do estado do Paraná, devem somar 22 milhões e 800 mil toneladas na temporada 17-18. Isso representa uma queda de 10% frente à campanha anterior. E boa parte dessa situação está ligado aos impactos do clima. É o que garante o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Vamos aos números, mostrando o que acontece com a produção de grãos no Paraná. Você vê que a temporada 17-18, com a expectativa de somar 22 milhões e 800 mil toneladas, contra 25 milhões e 80 mil toneladas. O comportamento irregular do clima teve concentração em outubro, principalmente, para o plantio das 3 principais culturas, feijão, milho e milho primeira safra e também soja. A situação deve reduzir a janela de plantio de milho, segunda safra, e colocar em risco a produção deste importante cereal, que é importante alimento, né, para as cadeias produtivas da carne de frango e também de carne suína, tanto do Paraná quanto também do estado de Santa Catarina, que é um grande comprador de milho paranaense. É importante lembrar que esses 22 milhões e 800 mil toneladas são todos os grãos produzidos no Paraná em primeira safra. A Agricultura BR fala agora a respeito do arroz. E a expectativa da Conab, a estatal brasileira, é que a produção nacional, e aí quando eu falo da produção nacional de arroz, você sabe, estou falando principalmente do Rio Grande do Sul. A expectativa é de uma redução na temporada 17-18 na ordem de 600 mil toneladas frente à campanha 16-17. Veja conosco, nós trazemos aqui o que vem acontecendo com a produção de arroz do Brasil. Na temporada 13-14 foram produzidas 12 milhões 120 mil toneladas. Na 14-15, 12 milhões 440 mil. A 14-15 recuou forte para 10 milhões 600 mil toneladas. Os problemas climáticos que atingiram o país fizeram com que houvesse uma redução em todas as produções, em todas as culturas nacionais. O arroz não foi diferente, caiu para 10 milhões e 600 mil toneladas. 16-17 sobe, vem para 12 milhões 320 mil. E aí cai agora cerca de 600 mil toneladas para 11 milhões 710 mil toneladas, pelo menos na expectativa da Conab para a safra 2017-2018.
Eu falava que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, é o principal produtor. Vamos saber como é que vem as cotações por lá do arroz beneficiado. Já que eu falava de arroz e falava do Rio Grande do Sul, olha só isso. Pode faltar água para o arroz irrigado gaúcho. Esse é o assunto da Juliana Rezende. Produtores de arroz da fronteira oeste do Rio Grande do Sul já vêm ficando preocupados em relação ao desenvolvimento das lavouras. Isso porque algumas regiões da faixa oeste do estado gaúcho já vêm apresentando até a diminuição dos reservatórios. Isso acaba preocupando bastante porque agora, ao longo das próximas semanas, não tem previsão de chuva forte retornando para o sul do Brasil. E a disponibilidade hídrica do solo ainda segue baixa e também em diminuição na faixa sul do estado gaúcho. Nessas áreas em verde, os índices de umidade ainda ficam em torno de 50%, mas nas áreas mais ao sul do estado já alcançam em torno de 20% a 30%. Nos próximos 5 dias não tem previsão de chuva muito forte para o sul do Brasil. Até pelo menos o dia 1º de janeiro, chuvas fracas espalhadas em grande parte do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Apenas no estado do Paraná é que as instabilidades ainda conseguem ganhar um pouco mais de intensidade e tem previsão de chuva mais forte aqui no norte, também até o oeste do Paraná. Já no decorrer da segunda semana, entre os dias 2 até o dia 6, as instabilidades perdem tanta intensidade que até o tempo seco vai voltar a predominar do oeste até o sul gaúcho. Uma massa de ar mais seco vai passar a atuar e inibir a formação de instabilidades. Agora, nas demais áreas do sul do Brasil, Santa Catarina e também o Paraná, é que ainda devem receber pancadas mais significativas de chuva. No decorrer da terceira semana, entre os dias 7 até o dia 11 de janeiro, as instabilidades até voltam a se espalhar pelo estado gaúcho, mas não tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e nem aumentar os índices dos reservatórios. Então, pelo menos até o dia 11 do mês de janeiro, não tem previsão de chuva forte retornando para o Rio Grande do Sul, especialmente em áreas produtoras de arroz. Então, a disponibilidade hídrica do solo ainda deve seguir diminuindo ao longo das próximas semanas e o que pode diminuir ainda mais também é os níveis dos reservatórios do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E olha só que tema diferente que eu vou trazer agora no quadro Somos Todos Produtores. Enquanto a Juliana Rezende falava aí que a água, principalmente ali para fazer a irrigação do arroz, é um motivo de preocupação no sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, neste momento a água tem sido motivo de comemoração no Nordeste brasileiro, em alguns estados, com a recuperação dos níveis de reservatório. É o que nós vamos ver agora no Somos Todos Produtores, com meu amigo Gleiton Medeiros, engenheiro agrônomo, que fala lá do estado do Sergipe. Amigos do Agrocanal, do Canal do Boi, a todos que fazem o Sistema Brasileiro de Agronegócio, estou aqui hoje no povoado Agrovila, na cidade de Itabaiana, Sergipe. Vim aqui conferir de perto como é que está a situação do nosso reservatório. Graças a Deus, um dos melhores anos de chuva que teve aqui na região agreste do estado de Sergipe. E nosso reservatório aqui, graças a Deus, 100% de sua capacidade, muita água para irrigação aqui nessa região de Itabaiana. Temos que continuar discutindo toda essa problemática da água agora antes, enquanto a gente tem essa questão da água aqui em abundância. Então isso, graças a Deus, 2016 começou um ano um pouco caótico em relação a essa questão hídrica, mas Deus mandou o nosso melhor inverno dos últimos 50 anos aqui para o agreste do estado de Sergipe. Então, como vocês podem ver, reservatório cheio, garantia de uma produção de batata doce e hortaliças aqui no agreste de Sergipe forte, que é isso que o homem do campo merece. Então, a todos, um feliz ano novo e com muita água, muita fartura que Deus mandou para a gente aqui. Vamos em frente. Um ótimo ano também para você, Gleiton Medeiros, para todo o produtor rural, o pessoal do Sergipe que nos acompanha. E é importante lembrar que essa região de Itabaiana ali, no chamado Cealba também, que envolve Sergipe, Alagoas e também o estado da Bahia, tem plantado muita soja, ali tem Embrapa Tabuleiros Costeiros, que tem desenvolvido variedades que são muito importantes para que se tenha resultados no campo. Mas olha só, o que ele falava agora é muito importante, foi muito sagaz o Gleiton Medeiros, a respeito de discutir a questão da água, do fornecimento, quando o momento é esse.
Você viu ali que ele mostrou o reservatório 100% ele cheio d'água. Então está tudo certo lá na região do estado do Sergipe. Mas é neste momento que tem que se discutir para não passar o que aconteceu, como ocorreu no ano de 2015 para 2016, quando os reservatórios foram lá embaixo. Tem que se discutir agora preservação da água e também como ter a gestão desse recurso que é tão importante, não só para a agricultura, para os animais, mas também, claro, para as populações. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações dessa edição. Por aqui, ao acordar, os olhos são voltados para a terra. E quando não são eles, todos os pensamentos são para ela. É chuva, suor, soja, milho, feijão, arroz, café, máquinas no campo. Às vezes é a leveza ou a força da chuva, em outras a dureza da falta dela. Há outros momentos ainda. Parece que a sociedade esquece quem a sustenta e alguns nos criticam. Particularmente é quando trabalho mais. Tem também aquelas vezes que tudo dá certo no campo, mas o preço cai. Normalmente é neste o momento quando mais fico ligado no canal do Boi. Há outras situações que parece tudo ter desabado, mas a minha alternativa é olhar para frente e acreditar. Eu vou para o campo e com a terra fico. Com a terra renovo a esperança. Renovamos juntos. Canal do Boi, em 2018, é muito mais agrícola, é muito mais pecuária. Agricultura BR de volta e agora para falar a respeito da produção de hortaliças um pouco, que tem chovido bastante na região sudeste do país, chove bem, e temos também chuvas na parte do estado do Paraná, que é outro grande produtor de hortaliças. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para esses estados, para a região toda, em relação ao clima, para esses produtores que têm uma demanda bem maior nessa época do ano. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. As instabilidades devem seguir persistentes e abrangentes na região sudeste ao longo dos próximos dias. Por alguns momentos, a chuva até pode ganhar bastante intensidade e não se descarta o risco de temporais de maneira mais localizada. Isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento das hortaliças. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada na maior parte da região. Alguns índices alcançam em torno de 90% aqui no estado de São Paulo, sul de Minas até o Triângulo Mineiro. Nas demais áreas, os índices ainda seguem elevados, superando os 60% na maior parte da região sudeste. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva bastante abrangente nos 4 estados da região. Só que a chuva vem com forte intensidade, especialmente aqui no sul de Minas Gerais, região da Mogiana também e grande parte aqui do interior do estado de São Paulo até o Triângulo Mineiro. Então tem previsão de chuvas fortes em apenas 5 dias em grande parte do interior do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, praticamente toda a metade sul mineira. Não se descarta o risco de temporais nessas áreas e as pancadas podem acabar vindo com forte intensidade, ocorrendo até alguns temporais de maneira bastante localizada. Essa chuva, apesar dela conseguir manter a umidade do solo bastante elevada, como tem risco para alguns temporais, isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento de algumas lavouras de hortaliças. Só que essa chuva já perde intensidade no decorrer da segunda semana. Entre os dias 2 até o dia 6 de janeiro, as instabilidades perdem força tanto no estado de São Paulo, metade sul mineira, e as chuvas mais fortes migram para as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais e também para o estado do Espírito Santo. Aí o risco para temporais vai ficar restrito aqui no norte mineiro e até o estado capixaba. No decorrer da terceira semana, as instabilidades perdem força na maior parte da região sudeste, mas mesmo assim ainda seguem persistentes. Então, dessa vez é uma chuva bem distribuída na maior parte da região. Não tem riscos para temporais de maneira muito localizada e chuvas muito fortes. Então, de maneira geral, ao longo das próximas semanas, tem riscos para alguns temporais de maneira mais localizada no sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo, só que no decorrer do comecinho do mês de janeiro, essas instabilidades já perdem intensidade. As instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais e acabar sendo bem distribuída na maior parte da região. Com isso, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva persistente e com potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada na maior parte das áreas produtoras de hortaliças da região sudeste.
Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Juliana Rezende, ela volta durante a programação. E olha só, nesse momento eu tenho aqui dólar e tenho soja, ambos com queda. Vamos ver o dólar comercial primeiro aqui no Brasil, vai perdendo 0,21%. É o movimento que nós temos desde ontem, R$ 3,30 mais 7 para o dólar aqui no país. É uma movimentação internacional, o dólar perde força frente às principais moedas do mundo. Aqui eu tenho soja em Chicago invertendo aquilo que ela tinha desde ontem. Nesse momento, apesar de estar estável, o viés é de queda. Observe que as posições vão estar entre estabilidade e queda de 0,05%. É de estável o movimento. Janeiro vem com $9,58 o bushel, março $9,70, maio $9,81 o bushel e julho $9,91 o bushel. Neste momento temos um cenário ali de soja caindo, perdendo aquilo que vinha ganhando durante esta quarta-feira. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.